carinha de um livrinho bem velho, né? Primeiro livro. Show. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Já estamos abrindo, então, a nossa live. Vamos entrando, vamos nos conectando, compartilhando esse link para mais pessoas poderem assistir, né? Hoje temos um tema tão bonito. Eu gosto tanto desse livro, o Flávio também, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E essa conexão, né, desse livro do Chico de 1938 com o que nós estamos vivendo hoje no nosso país, né, principalmente na questão política. Então, um tema bem importante para a nossa reflexão, para nosso conhecimento. Vamos compartilhando, vamos passando esse link para outras pessoas também estarem conosco. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, e é uma satisfação a gente poder estar levando, né, essa mensagem doutrinária, consoladora, esclarecedora, né, porque a gente nós principalmente temos também aqui na nossa casa tínhamos os grupos funcionando a pleno vapor, tivemos que parar, então a gente precisa estar sempre continuando a estudar. Então, não é, obviamente, todo o livro é muito mais extenso, muito mais profundo, mas a gente retirou alguns pontos assim mais importantes para dar uma pincelada ali, principalmente em relação ao momento em que nós estamos vivendo, né? Então, é um prazer estar com vocês de novo. Agora sim. Clica aí e ele vai ficar para os seus comentários. Isso. Agora. Quer que eu veja os comentários? Tu vai estar. Se quiser comentar, enfim. Vamos começar a falar da prece? Então vamos todos fechar os nossos olhos, cada um na sua intimidade, acalmar os corações, sentir a presença amiga do nosso Mestre Jesus, desses amigos espirituais que nos acolhem, que nos amparam e que nos conduzem, os nossos mentores, os nossos amigos de luz, sentindo esse conforto, esse abraço carinhoso de todos eles. E dessa forma, uma imensa gratidão nos nossos corações por mais este momento, por mais esta oportunidade de estarmos aqui refletindo temas doutrinários importantes para o nosso conhecimento e compreensão para a nossa caminhada, e para que a gente possa passar por esses momentos dessa pandemia, desses momentos políticos que estamos vivendo, de uma forma mais acertada, mais tranquila, aproveitando, fazendo o aprendizado, né, que é necessário para a nossa evolução. Então, agradecidos pelos amigos de luz, por estarmos todos reunidos mais uma vez num só pensamento, auxiliando também muitos e muitos irmãos que aqui foram trazidos, nós damos início à exposição doutrinária desta noite. Que assim seja. Então, como nós falamos, a exposição de hoje trata sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Humberto Campos, no ano de 1938. Então, assim, vocês vejam que faz bastante tempo, né? Era uma realidade, o Brasil e o mundo, na verdade, né, vivia uma realidade política. Logo em seguida se aconteceu a Segunda Guerra Mundial, né, um fato muito importante que mudou o cenário do mundo daquela época. Espiritual principalmente, né? Então, esse livro ele vem trazer um panorama de como é que foi o descobrimento, né, o chamado descobrimento do Brasil, que a gente vai ver que nada foi por acaso. Pedro Álvares Cabral não foi por um acaso, não foram os ventos que o trouxeram aqui, né? Ou melhor, foram os ventos do amor do nosso Mestre Jesus. Então,
para iniciar, nós vamos nos situar como base, né, de tudo isso, porque foi Ele, foi Jesus que é o nosso governador e que organizou toda essa estrutura do nosso orbe e principalmente em relação ao descobrimento. Então, a pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta dos Espíritos foi simplesmente essa palavra: Jesus. Foi Jesus, aquele irmão nosso, mais velho, que veio ter conosco, nos ensinar o seu Evangelho, através do exemplo, né? Porque ele foi o exemplo vivo daquilo que ele pregou. Então, nós temos como mestre, como governador do nosso orbe, Jesus. E aí nós vamos ver como isso, né? Como isso foi preponderante, né? Toda a estrutura que aconteceu nos bastidores do descobrimento. Mas antes de nós começarmos, uma pergunta, né, em relação a tudo que nós estamos vivendo. Às vezes, outro dia ouvindo alguns comentários de criaturas materialistas, né, onde é que está o Deus de vocês, né? Por que Deus está acontecendo tudo isso? E as pessoas oram e aparentemente parece que não acontece nada, né? Então a pergunta, né? Por vezes nos perguntamos se Deus não teria podido criar os espíritos perfeitos para lhes poupar o mal e todas as suas consequências, que é o que nós estamos vivendo nesse momento, né? E a resposta é: sem dúvida Deus teria podido, claro que sim, pois é todo poderoso, mas se não fez, é que em sua suprema sabedoria julgou isso útil, né? Então quem somos nós para julgar a sabedoria infinita? Porque Deus, Ele é supremo em tudo, supremo, a infinita sabedoria, infinito amor, misericórdia, justiça, tudo Ele é infinito, né? Então Ele não saberia o que é bom para nós? Então, considerando-se que não se pode admitir um Deus infinito de perfeições sem a soberana bondade e a soberana justiça, que tem sob os olhos incessantes provas de sua solicitude pelas suas criaturas, o homem deve pensar que essa solicitude não podia ter falhado na criação dos espíritos. Então, totalmente perfeito, Deus não poderia ter falhado. Então, a perfeição é o nosso destino. E nós temos essa forma de pensar, né, que como Deus pode ter feito isso, porque nós enxergamos só esse pedacinho aqui, que é essa vida que nós vivemos, né, Flávio? Sim. Nós não refletimos quando questionamos dessa forma e entendemos dessa forma, não refletimos que nós não fomos criados agora. Nós temos uma vasta história para trás de encarnações e evolução e erros e acertos, e por isso que está tudo certo, está tudo no seu lugar. Tudo no seu lugar. Não tem nada fora do lugar. E Deus criou todos nós do mesmo jeito, Ele é justo e bom. Né? E isso é caracterizado pelo nosso livre-arbítrio, né? Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que quiser. E aí nós vamos ver também que esse fazer o que quiser é o semear, né? E quem semeia, um dia tem que colher. Mas então, aborda esse livro, né? Nos relata, Humberto de Campos, que por volta de 1375, no século XIV, Jesus veio dar uma verificada como é que estava a Terra, né? E aí o que ele encontra quando ele chega aqui, né? Buscando através do seu, porque o que ele nos ensinou? Amarmos, né? Amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Tudo o que ele ensinou, o que aconteceu? Ele se depara com as cruzadas. O que eram as cruzadas? Eram os seres humanos querendo subjugar outros com base no amor de Jesus, com base em Deus, né? Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, as cruzadas, que eram santas, né, chamadas santas, acabava trucidando, né, fazendo aqueles horrores, dizimando as pessoas em nome de Deus. Ele encontra um clero corrompido, e é bom falar que não é a igreja, ninguém não se está aqui fazendo uma crítica
a Igreja Católica, porque não é os ensinamentos de Jesus que a Igreja propagava, era puro. O que acontecia? Os homens, as pessoas, que éramos nós que estávamos lá, né? Então nós muitas vezes poderíamos ter sido um padre, né, que cometia aquelas atrocidades, os inquisidores, né, que arrancavam confissões à base de tortura, que vendiam terreninhos no céu, como nós dizemos hoje em dia, né? Vendiam benesses no céu a troco de dinheiro, né? Então esse é o panorama que Jesus encontra nesse período em que ele vem fazer uma vistoria no planeta Terra. Lembrando que as cruzadas, né, Flávio, foi uma das fases em que mais foram mortos. Sim. Pessoas, né? Os senhores feudais, né, aquelas criaturas que tinham terras que não acabavam e as pessoas viviam escravizados, na verdade, né? Escravizados ali. Então esse é o panorama que Jesus encontra. E aí, acompanhado de um espírito que era encarregado dos problemas sociológicos da Terra, chamado Eliu, disse Jesus, então, né, um trechinho do texto diz assim: Eliu, disse a voz suave e meiga do mestre a um dos seus mensageiros, encarregado dos problemas sociológicos da Terra, meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens que se refere às lições do meu Evangelho. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros como os cães desvairados. Foi quando Eliu, para renovar então essas impressões a Jesus, dirigiu-lhe com brandura e humildade, dizendo: Senhor, se esses povos infelizes que procuram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos. Visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, que é aqui, que eram as Américas, né? Ele estava se referindo às Américas. Mas que ainda não era a América. Que não eram as Américas, claro. Podereis instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. Então ele diz que aqui era um lugar lindo, com toda aquela grandiosidade que a natureza podia trazer e com pessoas simples, como ele queria, com coração puro, como ele queria. E lembrando, né, Flávio, que Eliu é um espírito que tem uma importância muito grande para nós nas encarnações que ele passou, né? Ele foi o fundador da mais famosa escola bíblica da Palestina, né? Sim, ele era o avô de Gamaliel. Gamaliel foi o preceptor de Paulo de Tarso. Exatamente, o instrutor dele, né? Ele era um mestre hebreu, então ele era um fiel trabalhador do Cristo, né? E aí exclama Jesus: para essa terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. E no seu solo, dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei de fraternidade universal, que é o nosso Brasil. Era ao Brasil que ele estava se referindo, né? Eram as terras, esse pedaço das Américas, que então não eram Américas. E aí então ele convoca, né? E nós sabemos, nós espíritas sabemos, que o anjo Ismael é o nosso zelador, né, dos patrimônios imortais que constituem a Terra do Cruzeiro. O anjo Ismael que é o responsável, né, pela condução do nosso Brasil, né? Então, diretor espiritual. Então Jesus convoca Ismael: recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Para aí transplantarei a árvore da minha misericórdia, e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Então, Ismael é o nosso
orientador, aquele que intermedia entre nós e Jesus, né? Então as nossas súplicas, quando nós muitas vezes fazemos a Ismael, é conduzida diretamente a Jesus. E ele é então aquele responsável por fazer esse transplante, né, dessa árvore do Evangelho. E por que a árvore do Evangelho, né? O que significa trazer a árvore do Evangelho? A árvore ela é composta, né, primeiro porque a árvore tem uma história própria, né? Uma árvore, aqueles que estudam, né, na área da botânica, enfim, eles sabem que uma árvore, tu fazendo análises nela, tu consegue determinar a sua idade, tudo que ela passou, o crescimento, né? Tudo fica registrado nela. E transplantar é uma coisa muito difícil, porque tu vai retirar de um solo, tu vai trazer para outro solo, e aí tu vai ter que cercar de grandes cuidados para que ela possa florescer ali de novo, né? Que ela possa, as raízes, né? As suas raízes extrair do solo o seu próprio sustento e ela possa depois dar frutos. Então, o que significa essa árvore, né, transplantada no Evangelho? Primeiro, essa árvore começa com as raízes. E quem são as raízes dessa árvore? São os profetas do Antigo Testamento, do Velho Testamento, né, que vieram pregar o primeiro monoteísmo, vieram pregar também a moral de Deus, né? Uma maioria deles foram, na verdade, martirizados. Na forma deles, obviamente. Com a linguagem possível para aquele momento, para aquele povo, daquela forma, né? Por isso que às vezes a gente acha que está errado, não está errado. Era a forma que era possível se aplicar essa moral lá naquele período, né? E o tronco, depois da raiz vem o tronco. O que é o tronco? O que significa então essa árvore do Evangelho? O tronco é a moral do Cristo. Foi tudo aquilo que Cristo veio nos ensinar, as suas bem-aventuranças, né? E que foram depositadas sobre essa raiz. E depois nós temos a copa. A copa para nós é o Espiritismo, né? E aí, voltando à mensagem de Jesus, ele disse, né? Eu vou, mas eu rogarei a meu Pai que envie o Consolador prometido. E aí, em 1857, nós temos, então, através do Livro dos Espíritos, editado por Kardec, a terceira revelação. Então, bastou colocar a copa, que para nós espíritas é a terceira revelação, e para ela estar preparada para ser transplantada, porque a gente sabe que o Espiritismo nasceu, né, foi codificado na França. E hoje o país mais espírita do mundo é o Brasil. Na França, a França não tem muitos espíritas, não tem muitas casas espíritas. E onde tem, foi o brasileiro que acabou levando. Justamente aonde o Evangelho de Jesus mais floresceu. Então, essa reunião com Eliú, né, Jesus diz para ele: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do Evangelho, de meu Evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. E tu, Eliú, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. O que ele quis dizer? Jesus convocou o Eliú, né, esses espíritos... ou Iléu, né, enfim... Um em hebraico, outro em... E convocou ele para que viesse preparar essa terra prometida, essa terra de bênçãos que teria que ser. E de que forma? Reencarnando e sendo a peça-chave. Então Eliel, ou Eliú, como diz a nossa colega, ele vem em Portugal nascer como filho de Dom João I. Henrique de Sagres. Henrique de Sagres, infante de Sagres, né? Conhecido como o navegador. Então ele, na verdade, cumpriu a sua tarefa. De que forma? Legando ao mundo o espírito expedicionário, né, através da navegação, desencarnou e inspirou vários navegadores, dentre eles
sabe quem? Pedro Álvares Cabral. E foi aí que Pedro Álvares Cabral, né, com esse espírito desbravador, acabou chegando aí sim os ventos do amor, os ventos amorosos de Jesus, veio trazer ele, né, achando que estava indo pelos caminhos das Índias, veio trazer a terra de Veracruz, que é o nosso Brasil de hoje. Então, naqueles longínquos, né, no ano de 1500, já se ouviu no Brasil os ecos acariciadores do Sermão da Montanha. De que forma? Através do povo português, o povo mais pobre da Europa na época, pela bem-aventurança dos que têm sede de justiça. Inclusive Jesus pediu que fosse, né, feito por esses povos mais simples e mais humildes. Então, por isso a escolha dos portugueses, que naquele momento eles estavam passando por o povo mais pobre da Europa, sim. Os índios, né, que eram as criaturas mais simples que se podiam, né, chegaram aqui, e depois os nossos irmãos negros, né, que foram escravizados, né? Eu acho que uma das partes mais negras, né, da nossa história foi a escravidão. Talvez nós tenhamos até participado, né, infelizmente. E o que mais também pesou o coração de Jesus quando eles começaram a escravizar, né? Porque isso não estava previsto, é isso que a gente fala. Isso não é isso o não livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio de todos nós. E lembrando que todas essas pessoas que aqui a gente não tem condições de lembrar todos os nomes, né? Que no livro consta, quem tiver a oportunidade de ler, todos os nomes que fizeram parte desse processo todo do descobrimento do Brasil, todos eles eram palestinos. Sim, vieram da Palestina justamente com esse transplante do Evangelho de Jesus, vieram para se redimir. E aí, chegando aqui, em vez de se redimir, escravizaram os índios, escravizaram os negros, né? O contrabando, né? Aqueles navios, que era um horror que eles faziam, né? Que nós fazíamos, quem sabe, né? Mas o Brasil, só para constar, que não estava à deriva, né? Foi o único país da América que não se dividiu, porque estava sob as asas do nosso anjo Ismael, né, aos cuidados do nosso anjo Ismael e de seus colaboradores, certamente, né? Então, mais uma vez provando que nós não estamos sozinhos. Lembrando que tudo isso, ele continua todo esse trabalho, né? E sempre muito bem cuidado por Jesus, que todos esses espíritos de luz hoje, que eles continuam trabalhando conosco, nos inspirando, nos auxiliando, alguns até, quem sabe, encarnados, né? No mundo espiritual, quando eles retornaram para o mundo espiritual, eles criaram uma colônia espiritual, né? E essa colônia tem a forma da estrela de Davi, que é o símbolo, né, dos hebreus. E essa colônia hoje é o nosso lar. E lá eles tinham 72, no nosso lar tem 72 ministros, e é a mesma quantidade das pessoas que tinham lá no Sinédrio. Então tudo eles continuam, tudo está conectado, tudo né? está conectado. Não é só aqui na matéria que nós observamos isso, a gente continua fazendo esse trabalho no mundo espiritual e eles nos inspirando para que a gente consiga, né, seguir nessa caminhada. E aí, diante desses desatinos todos que estavam acontecendo, né, que não estava programado, Ismael procura Jesus, né, desacursoado, triste, né? O que ele ia fazer? Porque as pessoas estavam sendo escravizadas, contrabandeadas, né, da África para cá, os índios fugiram para o interior em busca de outros povos, os franceses também estavam lá para a Bahia, em busca deles para buscar ajuda, né, para buscar proteção, porque estavam sendo, e eles não eram como os negros, no caso, na época, eles não conseguiram domesticar, digamos assim, se é que se pode usar essa palavra terrível, né,
os índios, né? Então, mas aí olha a resposta do Cristo, quando Ismael chega chorando, né? Sem saber o que fazer. Diz Jesus para ele: não podemos tolher-lhes a liberdade, que é o nosso livre-arbítrio, mas também não deve esquecer que cada qual receberá de acordo com seus atos. Havia eu determinado que a terra do cruzeiro se povoasse de raças humildes do planeta, buscando-se colaboração dos povos sofredores das regiões africanas. E aí diz mais: Ismael, na sua obrigação e trabalho, considera que a dor é eterno lapidário e que o Pai não dá um fardo maior do que as suas forças. A dor também é um pão que sacia a fome de justiça. Que nos ensina, né? Que foi a forma que Jesus sempre disse que, dependendo do nosso livre-arbítrio, a dor iria nos ensinar. E aí, mais ainda, né, Ismael, dessa forma triste, Jesus dá uma solução boa para ele, né? Jesus diz para ele: agora tu faz o seguinte, tu vai nos umbrais e arrecada, né? Tudo aquilo que está lá, aqueles batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos no caminho, cheios de treva das suas consciências polutas, e traz para a terra. Traz para o Brasil, reencarna todo mundo, né? Ou seja, né, somos nós que, pela misericórdia divina, né, porque existe uma programação, tendo a oportunidade de voltar e se refazer. E aí nós somos quem? Somos os políticos, somos aqueles que desencaminham as pessoas, somos aqueles que somos corruptos. Semeamos, temos a liberdade de semear, mas teremos a obrigação de colher aquilo que semeamos. Então tá tudo certo. Então tá tudo certo. E aí depois nós temos uma outra figura muito importante para a nossa história do Brasil, para quase concluir, que é Longinos. Longinos foi aquele centurião que enfiou a lança para ver se Jesus ainda estava vivo, né? Finalizou o trabalho. Isso. E os séculos se passaram de trabalho até que ele conseguiu se redimir e é convocado para Jesus para reencarnar no Brasil. E aí ele reencarna como o grande imperador Dom Pedro II, que segundo historiadores que estão descobrindo, quer dizer, que estão explicando agora para nós, que na verdade não foi nenhum tirano, muito pelo contrário. Dom Pedro II era um pacifista. Eu vi um desses oradores contando, se não me engano foi Haroldo, que ele se encontrou uma vez num trem na Europa com Leon Tolstói. Leon Tolstói foi aquele escritor, né, dos famosos livros, escritor russo, Ana Karenina, Guerra e Paz. Encontrou ele, que era um pacifista também, e ele depois relata, Leon Tolstói, que ele foi o monarca mais republicano que ele já tinha encontrado. Uma criatura do bem. Então, ao contrário do que a história contou. Isso, como imperador, como a maioria dos outros, né? Dom Pedro I mesmo, né? Que era uma criatura, enfim. Então diz assim, ele conseguiu com seu caráter evolucionista um grande progresso de liberdade de opinião e a calma voltar ao Brasil. Cumprir-se-ia a promessa de Jesus que derramaria as claridades divinas no seu coração sobre toda a carne para que o Consolador reorganizasse as energias das criaturas a caminho das profundas transições do século XX. E aí nós vemos, então, em uma assembleia presidida pelo coração misericordioso e Augusto do Cordeiro de Deus, que fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor para vir à Terra, com a tarefa de organizar e compilar os ensinamentos que seriam revelados. E aí reencarna em 3 de outubro de 1804, na França, Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail,
Allan Kardec via a luz da atmosfera terrestre da cidade de Leão, que foi onde ele nasceu. E depois nós temos outras criaturas do bem que nasceram aqui no Brasil, como a Bezerra de Menezes, em 1831, no Ceará, e por volta de 1880, 1910, outros tantos médios, como Eurípides Barçanufo, Amélia Rodrigues, Alta de Souza, Ivone do Amaral Pereira, Chico Xavier, né? Apóstolos do bem que vieram dar o testemunho do amor de Jesus a essa terra abençoada. Então, assim, ó, às vezes nós achamos que está errado, que a gente enxerga a política, enxerga a corrupção, enxerga os governantes, os deputados, senadores, enfim, né, essas pessoas que nós acreditamos que tenham uma missão, né, na sua vida, assim como muitos desses que o Flávio já falou e tantos outros que são anônimos ou não, mas nós também precisamos entender que mesmo com a missão, nem sempre a gente consegue completar por completo ela, ter sucesso nela. Por quê? Por causa do nosso livre-arbítrio, porque nós trazemos nos nossos íntimos, inclusive quem tem a missão, algumas imperfeições, dificuldades, e nos encontramos no meio do caminho com situações que afloram essas dificuldades. E é aí que nós temos que fazer a escolha certa. Então, nós achamos que as pessoas que trazem, a gente tem uma forma errada às vezes de pensar que as pessoas que têm missão, elas não sofrem, elas têm isso como um privilégio, e no entanto não. Se nós olharmos para a vida do Chico, uma vida triste e sofrida, se nós olharmos para Bezerra de Menezes, ele perdeu 9 filhos. Sim. E não perdeu de aborto, ele perdeu 9 filhos durante a vida, já grande, adultos alguns. E ele foi para nós um ícone, né? Ele trouxe um exemplo, ele fez muito, ele tinha uma missão, ele cumpriu. Aliás, a gente recomenda que veja o filme, né? Bezerra de Menezes é um filme muito bom. E aí, para concluir, a pergunta, né? Somos então o coração do mundo, pátria do Evangelho? Sim, somos, né? Somos um país hospitaleiro, né? Somos um país amoroso. Nós estamos, eu estava outro dia conversando assim com algumas pessoas, a gente chega e tem vontade de abraçar. A primeira coisa que a gente tem vontade é de abraçar, porque a dificuldade que nós estamos tendo por não podermos abraçar, de não podermos nos visitar, de não podermos tomar chimarrão, nós gaúchos, porque essa live chega em outros estados também, né? Então nós somos ricos de fauna, de flora, em extensão. Nós somos um povo que via de regra convivemos com essas diferenças religiosas que nós temos no nosso país, né? Não nos matamos como outras, há raras exceções, enfim, né? Como outras criaturas por aí afora. Mas aí nós poderíamos pensar que o Brasil deverá ser uma potência econômica para ser o coração do mundo, né? E aí nós vemos com muitos políticos com prestígio, né? Como conciliar isso tudo com os ensinamentos do Evangelho. Nós tivemos agora um exemplo, eu acho assim, um mau exemplo, na verdade, né? Que a América, que os Estados Unidos deu, foi de que aviões que iam trazer máscaras e coisas, né, para o Brasil, aqui para o Brasil e para outros países também, mas aqui para o Brasil foi interceptado, quando passou para os Estados Unidos, foi interceptado e ficaram para eles, né? Ficaram para eles numa atitude extremamente egoísta, e nós não somos assim. Nós não somos assim, muito pelo contrário. Eu tenho certeza que se acontecesse o contrário, nós não faríamos isso. Os impérios sempre foram construídos por guerras e por sangue. Deus não é um espectador passivo, ele corrige rotas através de seus prepostos, aptos a alavancar o progresso da humanidade. Mas a grande contribuição mesmo do Brasil não será material, e sim espiritual através do Evangelho de Jesus. Ao contrário que a gente pensa, porque tem o petróleo, tem essas riquezas naturais, e aí tem todos os minerais, né, que o Brasil é rico, mas não é por aí que nós temos que pensar. O Brasil realmente ele é milionário,
mas é nesse outro sentido mais moral e espiritual. Não será material. E aí eu deixei para o final, 1 minuto, um trechinho do prefácio desse livro, né? Olha o que Emmanuel, 1900, não, mas foi Emmanuel, o prefácio foi Emmanuel que escreveu o prefácio do livro. O que ele escreve em 1938. Diz Emmanuel: a nossa tarefa visa esclarecer o ambiente geral do país, argamassando as suas tradições de fraternidade com o cimento das verdades puras, porque se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram sua hora como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França e a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, né? Porque o Brasil é tido como celeiro do mundo, né? Pela nossa produção, pela nossa riqueza, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. E aí conclui, né, dizendo: peçamos a Deus que inspire os homens públicos, 1938, peçamos a Deus que inspire os homens públicos atualmente no leme da pátria do Cruzeiro, e que nessa hora amarga, em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus precípios deveres. E a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Não é o que nós estamos vivendo agora? Perfeito. Não é o que nós estamos vivendo agora? Que nós precisamos ouvir agora. Né? Além dessa pandemia que nós estamos vivendo, uma crise política também. Então que tenhamos confiança, né? Porque não estamos sozinhos. Não estamos à deriva. A Terra não está à deriva. Está tudo certo e é assim que vai se transformar. E é assim que vai ser feito, que vai se processar e que se proceder essa transformação. Eu agradeço muito a audiência de vocês, né? A bondade de vocês de nos ouvir, porque somos criaturas que estamos aprendendo ainda, né? A lidar com as nossas próprias dificuldades e tentar nos expressar, que não é fácil ficar olhando para vocês estão enxergando nós, mas nós estamos enxergando só um telefonezinho ali, né? Então pra gente de costas, então pra gente é difícil, né, concatenar isso tudo. Mas nós agradecemos a presença de vocês, a bondade de vocês de nos ouvir. Muito obrigado. Então, nós agradecemos e é assim, ó, houve alguns pedidos aqui para que essas lives, essas exposições continuem, né? Sendo gravadas e porque tem pessoas que não são daqui e estão acompanhando e assim, acreditamos que nós vamos ter que continuar dessa forma por um bom tempo ainda. Com e certeza. Depois, como nós estamos aprendendo e já estamos também adquirindo um material melhor, porque ela tem uma qualidade melhor, quem sabe seja, porque muita coisa vai mudar nas nossas vidas depois que tudo isso passar, e quem sabe essa seja uma forma também de nós trabalharmos e alcançarmos mais, né? E principalmente também, de repente, ser transmitidas as nossas próprias exposições, né? É o que eles estão pedindo. As nossas próprias exposições vão ser transmitidas, com certeza que vão. Eu acho que isso vai ser uma realidade, uma tendência de que nós façamos depois as exposições transmitidas para, né, via internet. Nós vamos estar mais craque depois. Verdade. Então, nós agradecemos a todos, pedimos que os nossos amigos de luz, corações de Jesus, esteja com todos vocês nos seus lares, iluminando a cada um dos seus familiares. Que essa semana seja maravilhosa,
que nós possamos nos sentir leves, felizes e cuidando, né? Cada um cuidando de si. E ficar em casa, cuidando da sua família, sair só se muito necessário mesmo. Obrigada e